Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Peço perdão pela ausência. A gente está passando aqui no canal por algumas mudanças que eu estou planejando e elas, infelizmente, vão me tomar muito tempo para conseguir colocar em vigor. Mas eu já estou trabalhando em algumas coisas e espero que vocês gostem. Inclusive, a gente pode já pegar como base o próprio vídeo guia que eu fiz, que, enfim, 1 hora de vídeo explicando tudinho. Obviamente, esse tipo de conteúdo ele leva um tempinho para ficar pronto. Mas o vídeo de hoje é sobre novidades que estão por vir, acredito eu. Então fiquem ligados. E umas coisinhas pra gente se atualizar a respeito de algumas manobras da própria Pokémon Company em relação ao anime Pokémon. Deixa seu like e não esquece de usar meu link do Amazon para se você for fazer alguma comprinha. Comprou lá, passa com o link do Kemi. É tranquilo, só usar meu link, clicou no meu link, pode navegar lá de boa. Muito obrigado. Garanto que não é um vírus que não vai deletar seu computador, sua casa, nem sua carteira. Então, uns troquinhos aí de volta pra mim eu agradeço. Bora lá pra mais um vídeo da semana. Bom, é o seguinte, eu vou começar com o anime Pokémon. Vamos começar aqui. O anime Pokémon, a gente não teve anime essa semana. Inclusive, a gente já vinha anunciando que não teríamos anime no dia 2, e eu, de forma muito equivocada, acabei dando a entender no meu último vídeo que a gente teria anime nessa semana, né? Mas assim, é tanto vai e vem que a gente até esquece. Mas no dia 2, sexta-feira, não contamos com o anime Pokémon. O anime retorna essa semana e já temos o calendário do anime Pokémon pra gente dar uma olhadinha. E de fato, dia 2, né? Sem anime Pokémon, como a gente pode perceber, sem muitas estrelinhas em qualquer um desses episódios. Mas isso não quer dizer que não pode acontecer algo fantástico. Pode ser que sim. A gente está mirando muito no episódio dessa semana por conta do Feedbacks em relação a uma possível captura do Roy nesse Pokémon. O Roy vai ter toda essa imersão em volta dessa área mais nevada. Parece que eles vão deixar esse foco maior para o Roy. Mesmo a Liko também indo batalhar numa área mais nevada, eles parecem ter deixado esse foco maior para o Roy. A gente percebe isso também pelo próprio calendário, com a imagem do Roy se divertindo com a Dot e Calico, né? Nesse momento de neve que é essa fase de agosto, né? A fase de agosto vai ser mais gelada. E por que não trazer um novo Pokémon para o arsenal do Roy? Eu acho que se o Fuecoco está para evoluir, seria fantástico o Feedbacks entrar para o time. Então assim, são apostas, cruzando os dedos. Garantias, infelizmente, não temos. Então vamos ficar por assim. De qualquer forma, o calendário tá lindo. E eu tô até pensando em pegar essa imagem para fazer ali de protetor de tela do meu celular. Porque tá um clima bem legal ali entre eles. Tá show de bola. E agora eu levanto a questão principal desse plantão, que é a respeito de capturas no anime Pokémon. No anime em geral, você sempre se importou que um Pokémon fosse capturado e tivesse um grande desenvolvimento? Quando a gente fala sobre um grande desenvolvimento, eu vou pegar um Pokémon que é extremamente popular e o pessoal acompanhou a história dele do começo ao fim, que foi o Greninja. Então ele inicia como Fro, que tem uma história no seu background e vai desenvolvendo até o fim. Para você, todo Pokémon capturado por um personagem no anime, no caso um protagonista, ele precisa ter necessariamente uma grande história por trás? Ou ele pode ser só uma captura qualquer, como você faria no jogo, porque você precisa daquele Pokémon, você precisa do poder daquele Pokémon? Me diga aí nos comentários. Um grande exemplo que a gente pode pegar em relação ao anime anterior é lá no comecinho com o próprio Krabby. O Krabby foi uma captura do Ash que demonstrava um certo problema em relação a ele não estar capturando tantos Pokémon na época, mas no final das contas ele capturou esse Pokémon e ele foi usado bem mais pro final da saga na Liga Pokémon, onde teve sua grande evolução. E eu acho que esse foi o grande momento do Krabby, o Krabby para Kingler, e eternizou esse Pokémon sendo um dos Pokémon mais interessantes, tipo água, que o Ash possuía. Lógico, talvez não o mais forte, mas isso eternizou de alguma forma o Krabby como um dos Pokémon do Ash. Então, é esse meu ponto. Todo Pokémon precisa ficar naquela desenvolver sua história? Ou simplesmente só capturar, usar quando necessário e deixar ele na Pokébola? Tá ótimo. A sensação que eu fico, principalmente de Alola em diante, é que o roteiro precisa, de alguma forma,
justificar as capturas. Por exemplo, um Pokémon só entra para o meu time porque eu tive algum tipo de conexão muito forte com esse Pokémon. Mas o fato de eu gostar, por exemplo, de Pokémons do tipo água, não são suficientes para um Pokémon tipo água entrar para o meu time. E provavelmente o roteiro não quer lidar com a existência de um Pokémon extra no time de algum personagem. No anime, por exemplo, e isso, obviamente, né, como eu estou dizendo, vai além de um protagonista. Então, sempre tem essa sensação de que algo fica faltando. E às vezes simplesmente uma captura e usar esse Pokémon de vez em quando já seria o suficiente. Mas parece que o anime vem usando uma rota ao contrário. Prefere capturar menos e às vezes dar pouco foco até mesmo com poucas capturas. Se focando simplesmente no Ace, né, aquele Pokémon que é o mascote do personagem. Isso é um pouco complicado, isso é uma coisa que me deixa um pouco chateado em relação ao roteiro do anime Pokémon. Eu acho, na minha opinião, que alguns Pokémon poderiam ser só capturados porque sim, por mero capricho e obviamente serem usados, porque uma coisa que também era uma reclamação muito grande no anime anterior eram capturas que o Ash fazia e a gente nunca mais via. Quando via, era motivo de festa, champanhe e tudo mais, porque, obviamente, a gente gosta de um pouquinho de nostalgia. Bom, então, fechamos aqui em relação ao anime Pokémon. Mas, uma coisa que eu percebi foi a entrada ali de uma revista, uma capa de revista da Animídia. Você conferiu o Kemi na época de Jornadas? Eu acho que você já estava careca de ver capas e capas de revista da Animídia. Na época de Jornadas, uma das manobras da Pokémon Company foi injetar bastante o anime Pokémon nessas revistas que tem um público assim mais focado para um pré-adolescente, adolescente e jovem adulto, justamente porque eles queriam que o pessoal voltasse a assistir o anime. Eles não falaram que era o fim do Ash na época, mas eu acho que a ideia era trazer o pessoal de volta para acompanhar o anime e funcionou bem em partes, acredito, e claro que todo tipo de propaganda é sempre positiva. E no caso da Animídia, eu acho que aqui eles tentam puxar, obviamente, um público-alvo mais focado, quem sabe, para pessoas que gostam de personagens como a Rika, né? Então pode ser também uma manobra por conta disso. A gente sabe que no Japão tem muito disso, né? E esses personagens são tratados como se fossem celebridades. Então, pode ser uma manobra interessante por parte da Pokémon Company trazer essa capa da Liko e da Rika. A capa tá aí na tela, eu achei bem legal. E, obviamente, sempre cai aí para um contexto de propaganda positiva que pode ter aí para o anime Pokémon. Porém, achei curioso, né? Eles diminuíram a carga de propagandas em relação ao Horizontes para essa revista e trazem isso agora. Mesmo assim, a capa tá bem legal. Bom, agora a gente vai partir para um jogo Pokémon que pegou o pessoal de surpresa, principalmente em relação à data. Foi o Mystery Dungeon Red Rescue Team. Esse Mystery Dungeon apareceu no Game Boy Advance, depois ele teve algumas releituras em consoles anteriores, mas ele aparece aqui para o Virtual Console, anunciado para o dia 9 de agosto. E isso me chamou muito a atenção do porquê que eles fizeram esse anúncio antes mesmo de um Pokémon Presents que a gente sabe que está por vir. Então parece um sinal de fumaça de que algo está por vir. E a gente em breve vai acompanhar, né? Então isso foi bem legal, particularmente eu gostei. E pra mim é um sinal de fumaça. Pra mim é um sinal de fumaça que alguma coisa está por vir. Provavelmente um Pokémon Presents. E por que a gente pensa isso? A gente vê nesses últimos Pokémon Presents que muita coisa eles não têm o que falar. Eles vão colocando tipo um joguinho que vai aparecer no Virtual Console ou alguma coisinha assim, uma coisa do mobile, mas eles precisam preencher tempo, né? E aí foi bem estranho eles não terem feito um anúncio em um Pokémon Presents. Isso não significa que eles não podem chegar a anunciar agora. Então fica a expectativa aí de um anúncio a qualquer momento. Bom, eu pelo menos espero que aconteça. Então Pokémon Presents deve estar por vir. Lembrando que o Mundial ocorre do dia 16 de agosto ao dia 18 de agosto. E a gente pode também acompanhar novidades por lá. As semanas mais fortes começam a partir de agora. A gente fica com expectativas a partir dessa semana até o dia 18,
com possíveis novidades de Pokémon acontecendo a qualquer momento, tá? Então fiquem ligados. Falando em Mundial, um Sylveon vai ser distribuído via Mystery Gift nos jogos Pokémon Scarlet e Violet, em comemoração ao Mundial. Pois é, esse Sylveon você não vai precisar ir até o Mundial para conseguir. Ele vai ser distribuído com código. E assim que o código surgir, eu volto aqui para compartilhar com vocês. Ele vai acompanhar inclusive 2 fitas. Não esqueça de passar por aqui. Passe também no meu Twitter, que dependendo eu já posto lá antes mesmo de fazer o vídeo. No mais, queria continuar trazendo mais e mais novidades, mas infelizmente sem mais novidades. Tivemos um último plantão aqui, talvez você não pegou alguma info para essa semana. Então deve ter coisa ali de Pokémon Masters, outras coisinhas, eventos rolando. Passa no último plantãozinho para você ficar por dentro, beleza? Um forte abraço, um bom final de semana e a gente vai se vendo por aí. Não esquece de passar lá no roxinho pra gente continuar se aventurando com as novidades de Pokémon. Um forte abraço. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.